Bem-vindos ao nosso 8º episódio. Hoje, entre nós, entre mães, para falarmos sobre um assunto que atravessa todas nós na maternidade: as comparações, frustrações, performance. Muitas vezes, nossa, entre as próprias mães se comparando com mães e as comparações que às vezes a gente acaba fazendo entre os nossos filhos. E hoje nós vamos conversar o quanto essas comparações, que inevitavelmente acabamos sentindo em diversas situações, podem revelar sentimentos das próprias mães e até mesmo ocasionar desarranjos no desenvolvimento infantil. Situações em ambiente escolar, semana da criança, cabelo maluco, trabalhos escolares, maquetes, Copa do Mundo, álbum, figurinhas, redes sociais, festas de aniversário, clubes, férias, até mesmo a recepção de um pediatra são exemplos bem claros de lugares nos quais esse tipo de experiência emocional podem ser despertadas. O episódio de hoje é um convite para a reflexão. O que fazemos, como lidamos com as angústias que são despertadas em nós quando nós nos deparamos com as diferenças entre nós, entre mães, entre grupos, entre as situações sociais, e isso antes mesmo de serem despertadas em nossos filhos. O que isso pode influenciar na relação entre pais e filhos? Temos bastante coisa para conversar hoje, então, né? O tema de hoje, então, é Deixe a criança ser criança. A quem estamos tentando impressionar? Nós somos o Mãe Entre Mães. Eu sou a Nayara Milharese, mãe do Murilo. Eu sou a Potira Zamberlan, mãe da Antonella. Eu sou a Roberta Serra, mãe da Maria. Eu sou a Karina Benetão, mãe do Arthur. Então vamos começar agora conversando sobre esse tema que é fervilhante, né? Então eu pensei pra gente começar, da gente contando cenas de bastidores. O que vocês acham? Acho que é uma ótima. Então, esse episódio, ele nasceu, na verdade, de algo que a gente viveu aqui enquanto grupo. Uma de nós teve uma situação da mãe receber uma mensagem da escola, e aí solicitando que os filhos fossem para a escola com roupas nas cores do Brasil, em dia de jogo do Brasil agora na Copa do Mundo. Mas essa mãe não leu a mensagem inteira, e aí só mandou o filho com as roupinhas. E chegando lá na escola, parece que tinha lá as crianças com muitas coisas, adereço, parecia dia de cabelo maluco. E quando a mãe chegou na escola, ela sentiu um baque, do tipo, eita, né? Parece que eu perdi alguma coisa. Será que meu filho não tá adequado, né? E aí entregou o filho e foi para casa com essa sensação ruim, né? E aí mandou uma mensagem no grupo e a gente começou a conversar, né? Então, entre mães, a gente foi acolhendo essa situação. Ela conferiu a mensagem, realmente viu que estava escrito lá que podia mandar adereços, acessórios e tudo mais. Então, ela ficou se sentindo uma péssima mãe por conta disso. E aí, foi uma péssima mãe, gente. E aí ela mandando, né, a mensagem no nosso grupo de WhatsApp, a gente pôde trocar algumas ideias, e aí nasceu a ideia desse episódio, né, sobre as comparações que nós mães fazemos, né, e aí a gente vai hoje poder conversar um pouco a respeito disso. E que somos, às vezes, também atravessadas, né? Sim. Porque não só, né, uma comparação que vem de nós, né, mas também aonde a gente vive, dessa época que a gente vive, né? Da sociedade. As redes sociais e tudo mais, quanto a gente é atravessado por isso, né? Mas uma das partes que eu acho que a gente pode pensar nesse debate, primeiro, seria o que isso... quando surge isso, o que é da mãe e o que é da criança, né? Porque também nós somos atravessadas também, ou vem de dentro, né, as nossas feridas narcísicas, né? Então, da mesma forma que quando nasce um bebê, né? Nós vivemos conflitos familiares ou conflitos, né? Nos deparamos
com o filho que nós fomos. A gente revive, né, o filho que a gente foi. Quando a nossa criança ela vai para o social, a escola, né, ou um clube, ou enfim, esses meios, a gente também revive o que nós vivemos, né, como nós fomos alunos, como nós fomos no meio social, as nossas feridas que tivemos lá atrás, e que isso fica às vezes muito misturado. Se a gente não ficar atento, o que é nosso, do que a gente viveu, né? De repente uma exclusão, de repente alguma situação difícil que a gente passou, a gente atua isso na relação com o filho, que às vezes não tá nem aí, não é ele que tá vivendo aquele sentimento, né? Nós estamos... De falta, parece, né? Aposto que a criança do exemplo, né, não tava nem aí, tava felizona que tava com a roupa e foi brincar, né? E foi brincar, ou pegou os adereços dos amigos e tudo mais, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque por conta disso, porque às vezes a gente fica misturado. E o que a gente ensina para os filhos, né? Em algumas situações que a gente acaba atuando. Né? E mesmo que eles se sentissem dessa forma, né? Mesmo que eles se sentissem diferentes, mesmo que de alguma maneira eles tivessem algum desconforto com as diferenças ali, um amiguinho tá mais com algum adereço diferente, sinta inveja, sinta ciúmes, né? Isso são sentimentos tão estruturantes, né, para a criança, e tão importantes para que eles também possam viver, lidar, né, que dependendo de como que nós vamos também tentando impedir que eles vivam isso, acabamos de alguma forma atrapalhando que eles passem por emoções que são muito estruturantes, né, que são muito necessárias para eles lidarem com as frustrações também, né? Então realmente essa questão de como lidamos com os nossos vazios, né, e com as nossas faltas também é uma forma de poder ensinar a eles como é possível que eles lidem também. Sim. Né? Porque é muito rápido, né? Acho que a provocação que a gente vai sentindo, né, nessas situações, assim, de coletividade mesmo, né? Então, muito rapidamente, assim, por conta de uma situação, né, tão que poderia ser simples na cabeça ali, né? Ah, eu não vi, tá tudo bem, de poder se flexibilizar, sei lá, né? A gente vai muitas vezes para esse caminho da culpa, né? Automaticamente você faz essa virada de chave do tipo, nossa, eu sou uma péssima mãe, porque eu não fiz uma coisinha tão pequena, um detalhe, né? E a gente sente às vezes que isso pode desmanchar tudo aquilo de amor, de carinho que está sendo dedicado, né? Como se a gente estivesse colocando a criança numa situação ruim, né? Desconfortabilíssima. Desconfortável. E que essas situações também ruins também fazem parte da vida, né? Como a Karina estava falando. Elas também é uma oportunidade de ensinarmos, né? Como as crianças vão lidar com uma situação ruim, um sentimento ruim, né? E essas faltas, essas dificuldades que nós temos com as nossas faltas, ou de fazer a diferenciação do que é nosso, do que é da criança, eu fico pensando também como isso ele aparece nas questões sociais, das redes sociais, na sociedade hoje, como ela se organiza, né, com a questão da performance, do espetáculo, o quanto o entorno ele acaba sendo um atrativo como uma régua, né? A gente acaba sendo atraído pelos exemplos daquilo que é perfeito, daquilo que parece perfeito também. Né? Acho que essa palavra é necessária de ser colocada na frase. Aquilo que aparenta, aquilo que parece ser perfeito, porque em detrimento daquilo que o outro faz muito bem, o meu ruim fica em destaque. Então, eu nunca vou alcançar aquilo que é mostrado numa rede social, que para mim já questiona o que é social, né? Que função tem o social hoje ao pensar em rede social? Pode ser uma rede social, não sei muito bem, né? Se está funcionando nesse molde. Mas a régua, ela fica algo inalcançável, né? E eu sempre em falha. A mãe sempre vai estar falhando se for seguir
a rede vizinha, né? Se for seguir o vizinho como um exemplo, como as mães que foram com os adereços, que fez, né, levou para fazer o cabelo no salão para o dia, né, do cabelo maluco, e aí a gente vai ter infinitos exemplos, né, de como... E pensando nisso, assim, né, nessas comparações que a gente e as mães, no geral, vêm fazendo, o quanto isso também afasta, né, a mãe do filho. A mãe real, né? O quanto repercute na relação, né, as comparações, elas repercutem muito na relação das mães com os filhos, né, dos pais com os filhos, porque é um não se enxergar, né? É um não valorizar aquilo que está acontecendo, né? Quem que é ela, quem que é esse filho, o que está acontecendo de fato, porque está muito forte essa questão do que está fora, né? Dessa questão da performance, de que tem que ter, ou de que tem que ser, como tem que ser, né? Então, por exemplo, essa questão da escola, né? Que a gente ficou conversando até antes da nossa reunião, o quanto isso vai ficando até assim desesperador para algumas mães, né? Por isso que quando porque começa vai se levando muito nível, né? Porque começa esse período do cabelo maluco, da mochila, né? A gente começa a se apavorar, fala, nossa, tá chegando nesse momento, como é que vai ser? Porque tem que fazer tão lindo, tão perfeito, ou tão como fizeram, né, que você vai perdendo a mão ali com o teu filho, né? Então, por exemplo, de você fazer o que é possível ser feito e até mesmo deixar a criança de fazer junto com a criança, fazer junto, né? Porque esse é o objetivo, né, principal de todas as atividades da escola, né? É fazer junto com os filhos, né? E deixar que a criança possa criar, que a criança possa inventar coisas, né? Mas de fato uma coisa muito... É difícil, né? Você se deparar com questões que você fala, nossa, gente, eu devo estar muito fora. Né? Porque parece que vai se profissionalizando, né? As atividades lúdicas. E vai perdendo o valor da família, né? Então, quais são os meus valores enquanto mãe, enquanto família, que eu quero passar para os meus filhos, né? Porque eu acho que isso a gente pode acabar se perdendo. Sim. Porque a gente vê o outro fazendo, né? O outro leva no salão, o outro... Tá, mas o que eu quero passar, né? Para minha criança, como família, como mãe, o que eu quero construir. Só que às vezes fica difícil sustentar isso, né? Sim. Porque você vai ser a única. Ou a minoria. Ou a minoria. Mas o quanto é importante sustentar. Só que é isso, vai se perdendo um pouco, e às vezes vai gerando esse desconforto na mãe. Eu falhei, eu não li a mensagem direito, ou eu não fiz a maquete, né? Com um profissional, com um projeto 3D, né? Uma impressora 3D, sei lá, né? Sim. O quanto fica angustiante, né? E não algo prazeroso, valioso da relação, da criança poder ali, né? Então, quanto a gente vai perdendo, né? O momento, né? O que é para ser gostoso, o que é para ser divertido, muitas vezes, a gente vai ficando na tensão, vai ficando na preocupação, né? E quando chega lá, daí a gente vê a maioria, por exemplo, poxa, né? E quando estamos perdidos, a gente tem que se agarrar em alguma coisa, né, gente? Então, por isso que é muito importante a gente abrir esse episódio de hoje com esse tema, né? Porque eu penso que isso ajuda muito a gente a sedimentar isso dentro da gente, a fazer essa diferenciação do que é nosso, do que é dos nossos filhos, né? E da gente se agarrar em alguma coisa que a gente realmente acredita, né? Então, eu não estou profissionalizando a infância, a produção do meu filho, porque eu acredito que isso vai fazer muito bem para o desenvolvimento psíquico dele, para o desenvolvimento emocional, né? E eu não sei nem se a gente consegue ter uma segurança, mas pelo menos uma aposta, né? Se questionar, né? Ter a postura de um questionamento, né? De poder pensar qual que é a minha identidade enquanto mãe ou enquanto família. O que talvez para nós é importante, né? Quem sou eu? Como sou? Como eu sou com meu filho? Quem é meu filho? Como ele é? Né? E quem nós somos juntos? Porque nessa
questão da identidade, onde a gente se agarra, se não tem essa capacidade, ou pelo menos o direito de questionar, é onde você vai se agarrando assim, em situações como essa, né, da rede vizinha, do grupo da escola, das outras mães, das outras famílias, é onde dói quando você erra, né, então se você não ter pelo menos a condição de se questionar, né, vai ficando cada vez mais pesado esse lugar e o vazio vai ficando dilacerante, Sim. né? E eu acho que isso que você está falando me fez lembrar de uma experiência pessoal que eu acho que é válido compartilhar, né? Teve um momento ali da escola que precisava fazer a mochila, né? E eu sou péssima, gente, para fazer as coisas assim, manuais, eu não tenho jeito para isso, né? E aí, e eu tentei, e a Antonella muito pequenininha ainda, nem foi esse ano, foi ano passado. E eu fui tentando e não dava certo. Falei, quer saber? Vou pegar um lençol e fazer um saco, e você vai com isso mesmo. Mas durante esse processo, eu fui ficando muito mal. Eu fui ficando muito frustrada, fui ficando chateada, porque eu sabia... Eu já tinha visto nas outras escolas e até na dela como era elaborado, né, a tal da mochila. Eu falei, gente, como que ela vai chegar com um saco na escola? Nossa, mas eu fiquei tão mal, fiquei péssima. E olha que interessante, ela percebeu. E na hora que eu fui dar banho nela, ela falou, foi muito chato fazer isso com você. Daí eu falei, foi? Daí ela falou, foi porque você ficou muito nervosa. Aquilo me desmontou, e depois eu pude fazer outro tipo de questionamento comigo, no sentido assim, o que é que nós conseguimos fazer, né? Hoje eu não consegui fazer nada com ela, porque eu fui ficando frustrada, fui ficando decepcionada, mas depois, em outras situações, eu consegui fazer essa integração, assim, né, de que tudo bem, né? E vamos fazer de um jeito divertido, engraçado, e se não dá aqui, vamos pegar outra coisa, né? Mas o quanto isso é importante. Na hora que você falou do autoquestionamento, eu me lembrei disso, né? Assim, do quanto é importante também a gente, às vezes, passar por algumas experiências que são frustrantes, tristes, que a gente se decepciona, mas que elas nos sirvam para alguma coisa. O aprender com a experiência. O aprender com a experiência. E o desmontar ajuda a não desmoronar. Então, desmontar não é desmoronar, né? Desmontar, ele também desconstrói ideais. Entrar em contato com o trânsito das emoções. Então, ela pôde ver que a mãe, ela também fica chateada, que a mãe erra. Gente, o direito da criança ver que a gente erra. É muito pesado para a criança. Ou que a mãe não tem todas as habilidades do mundo. Eu penso que é pesado para a criança também olhar para a mãe perfeita, a mãe que não erra, a mãe que não tem trânsito de emoções, a mãe que não oscila, a mãe ensina também que oscilando a criança também pode, né? Que a criança também pode ter emoções difíceis, que a mãe não desmonta quando ela tem, né, que ela também pode errar, a criança pode errar, que nós não vamos ficar bravas porque errou, né? Então isso também ajuda a criança a entender que há um trânsito de emoções, né? E isso não desmonta, né? E eu achei legal nesse exemplo que você deu, que me chamou a atenção, assim, que você também não foi pela via da defesa, né? Porque isso também é muito da negação. Importante apontar, porque quantas, às vezes, os adultos que escutam uma criança falando algo nesse sentido, apontando, né, olha, foi chato porque você ficou nervosa, né, vão para a linha da defesa, da negação, mas olha o que eu já tentei fazer por você, né, algo nesse sentido. Faça sozinha a próxima vez. Nunca mais vou te ajudar, eu tentei, olha, eu me esforcei, né, então, mas ela, né, e que esse escutar, né, e não se defender e realmente ouvir e olhar para si, esse exercício, ele não é
simples, né? Não. Mas ele é tão necessário. É importantíssimo, né? Justamente porque daí a criança vai poder aprender que ela pode dizer que a Isso, mãe erra, que a mãe se frustra, que a mãe, sente. que a mãe sente, que a mãe reconhece quando erra. Porque senão vai ficando uma coisa só na mania, né? Eu não fiz, eu vou fazer de tudo, eu fiz de tudo. Eu E não fez, né? É um outro exemplo disso, né? Porque uma outra saída poderia ter sido essa, né? Profissionalizar, pagar para alguém fazer. Com isso, né? Então, com as minhas dificuldades. No momento de angústia ali, né? Ali quase que se sentindo sem saída, eu vou pro simples, eu vou fazer o simples, vou fazer um saco. Eu sei que vai ser simples, mas é isso que a gente está conseguindo hoje, né? Não vai dar para criar muito mais. E é isso, a criatividade tem limite também, né? Por mais habilidade, às vezes, que a pessoa tem, não é sempre que a gente vai conseguir ser criativo, né? Sim. Mas isso é importante de se bancar também, né? Olha, foi isso aqui que a gente conseguiu, então não ficar profissionalizando isso também. Porque daí você também tá, né, ensinando uma saída, né, rápida, aparentemente fácil, mágica, que se compra ou que se resolve tudo, né? E que se resolve tudo muito bem, né? Porque daí a criança zero participa, né? Ou ela dá uma ideia e que vai ser executada. Né? Nem a família, nem a criança, né? Ela pode falar, eu quero, né, sei lá, a mochila do Transformers, e a mochila do Transformers aparece na frente dela. Mas e a construção, né? E o envolvimento? E que isso tem a ver com a construção da identidade também. Construção como sujeito, construção como estrutura psíquica, construção como ser humano. E que se perde quando entra só na parte superficial, né? Quem vai entregar melhor, né? Tanto que uma dos meus maiores pavores de escola é cabelo maluco e mochila maluca. Eu tava assim, tomara que no colégio da Maria não tenha. Eu também tava apavorada com isso, né? Mas aí, como a gente fica apavorada. E aí teve a Copa esse ano, né? Que daí antecipou um pouco as coisas, e daí era pra ser um negócio simples, mas aí algumas, né, também super se empolgam e já fazem disso um cabelo. Você fica assim, nossa! E que não tem problema super se empolgar, né? Eu acho que é isso. Quando é genuíno. Quando não é uma performance, que eu acho que é essa a nossa discussão. Porque que não vira uma competição. Porque daí vai pro lado que não é nosso, né? Não é daquela mãe que é super criativa, que é super empenhada, que aquela criança também faz. Quando é assim, é isso. É a vida, é verdadeiro, é de verdade, né? Agora, quando não tá nessa linha, tá na linha do performar, né? Que a gente vai falando, porque hoje as redes sociais, hoje o que a gente vê nas redes sociais é isso, é performações, né? O que eu vou performar, o que eu vou parecer, o que eu vou postar, o que eu vou, né, chamar atenção. E aí não é verdadeiro. E que fica a serviço de uma mentira. Eu acho que isso é o perigoso, né? Afasta da própria verdade. Sim. Então, o título que nós, né, trabalhamos tanto para dar, nós ficamos pensando muito no título, né? Como damos esse título? Como falamos sobre as comparações e a violência que as comparações podem ter na subjetivação do sujeito, né? E isso afasta a possibilidade da criança ser criança e dos processos necessários próprios do desenvolvimento. Isso afasta a possibilidade de nós irmos nos conhecendo e da gente vendo qual que é a nossa identidade materna, né? Como que o casal também como que o casal faz? Como que é o pai? Como que a gente está falando da mãe, muito a mãe, mas e o pai, quando está junto também? Como que os dois vão fazendo essas situações, participando dessas situações? No que um é bom, no que o outro é melhor, né? Porque o que nenhum dos dois sabe fazer? O que nenhum dos dois consegue fazer? O que os dois ficam nervosos tentando fazer? O que os dois brigam ao fazer, né? A gente não fala muito das brigas, mas o que o casal briga tentando ajudar a criança a fazer? A criança está assistindo uma discussão, aí você fala, ixi, tá vendo, ele tá participando, aí você tenta mediar. Isso é vida, né? É uma casa em movimento, é uma casa tentando existir, é uma família tentando se construir, né? Então, o tema do nosso episódio, ele convoca, acho que,
né, A todos a nós. essa reflexão e a todos nós. Né? É um oceano que todos nós nadamos nele, né? Nós também estamos no contexto escolar, que é um lugar, é um cenário que Isso convida acontece muito, né? É uma extensão da nossa casa, né? A criança está no ambiente escolar, às vezes, muitas vezes, mais do que ela está em casa. Tem crianças que ficam o dia todo, né? Que estão no período integral. Então, a gente fala da escola e da importância que a escola tem, porque a escola é um desdobramento de um grupo fora do grupo familiar, né? Onde a criança ela vai também aprender novas regras, vai aprender a conviver com o diferente, é onde ela vai entender que as regras dentro da casa dela tem outras regras em outro ambiente, com outras crianças, que tem outras famílias que funcionam diferente. Então, a nossa busca, não temos que prestar atenção que não pode ser pelo igual. Né? Se for uma busca pelo igual, uma busca pelo comparativo, a gente perde de vista o diferente, que é aquilo que vai constituindo o social. Sim. Também, né? Aquilo que vai dando contorno, também vai dando a possibilidade de ter outras formas de existir. Né? Então... E isso que você está falando, né? O quanto a escola também contribui para essa subjetivação, né? Essas regras todas, esse contorno, esse lidar com as diferenças, o lidar com as frustrações lá. Quantas frustrações uma criancinha, né? Não vai passar um dia, né? Uma manhã inteira na escola, uma tarde inteira, um dia inteiro na escola. E como ele vai aprendendo a lidar com isso? Quantas coisas eles aprendem e ampliam para fora da família, que é tão valioso, né? E acho que isso que a gente vai dizendo também é como a gente vai tolerando o tempo dos nossos filhos, o tempo, o trabalho que eles conseguem, né? O tempo deles de ser criança, né? Que não vão fazer a maquete do jeito, né? Do adulto, ou pensando como adulto, né? E tolerar aquilo que não está esteticamente lindo, maravilhoso, mas que veio de uma tentativa, que veio de uma curiosidade, que veio de uma aposta da criança, que pode ser mediada por nós, mas que é feito por ele. E aí, quando é feito por ele, né, chega na escola e lida com... tem outros que fizeram diferente, né? E aí, no próximo, faz um pouco melhor, ou, né, ou não. E sim, porque a criança vai aprendendo com aquilo. E onde ela descobre as habilidades que ela tem. Um desenha melhor, o outro é um pouco mais habilidoso com exatas, o outro é um pouco mais habilidoso com o português. Então, como que pode, né? Você pode ir identificando o que a criança gosta, qual é as habilidades que ela tem, se ela tem que tirar 10 em tudo, por exemplo. Né? Se ela tem que ter boas notas em tudo, ou ela tem que desenhar, ser boa na educação física, porque é importante o movimento físico, e também ela tirar boas notas em exatas, né? Tô falando em notas porque é uma fase também que a gente está vivendo agora, né? Que entrou com provas e como que lida com isso, porque senão você vai perdendo também uma oportunidade de conhecer o que a criança vai desenvolvendo e vai tendo mais afinidade. E dependendo do que é passado para a criança, né, ela própria começa a se comparar. Claro que isso faz parte em algum momento do desenvolvimento infantil, mas tem comparações ou idades que não faz tão parte assim, que a gente vai pode provocar, né? Isso, né? Assim, incentivar, né? Exato, né? Então, como as crianças também começam a se comparar e a sofrer em não ser igual ou não estar igual, coisas às vezes que são simples, mas que começa a falar, nossa, mas toda hora falando, né? O fulano tem isso, eu não tenho. Na casa dele tem aquilo, na minha não tem. O cabelo da fulana é loiro, o meu é preto. Marcas de roupa, lugares de viagem, festas, né? De aniversário. Isso, então se a gente não vai cuidando disso também, o quanto isso vai ficando difícil para a criança. E o quanto é importante a gente conversar sobre isso, a gente até conversou nas nossas reuniões, né? O quanto parece que nossos pais tinham uma habilidade, não sei se maior, né, sem querer fazer comparação,
mas eram muito habilidosos ao lidar com essas frustrações, né? A gente costuma dizer castrações, né? Com essas limitações, assim, né? E a gente até brincou, né? Então a gente talvez diga aquelas frases clássicas, né? Você não é todo mundo, você não tem que ter igual a todo mundo. Aqui em casa né? é diferente. Aqui em casa é diferente, né? E a gente vai entendendo o quanto isso era muito importante, o quanto isso foi importante pra gente. E que pode ser até hoje. Sim, se constituiu Falar mais uma que coisa hoje. dessa, né? Não vai gerar trauma nenhum. Exatamente, na verdade, Até é até precisa ser resgatado. Eu acho que é isso que a gente Isso está são falando, contornos. né? Porque a gente foi, acho que por conta dessa sociedade, né, muito espetacular da performance, né? A gente foi perdendo um pouco essa coisa de sustentar a falta. E qual é o nosso parece que a valor, gente né? está indo muito nessa direção de em busca do alto nível, do alto desempenho, né? E de não olhar para aquilo que falta. Mas sempre vai ter algum tipo de falta, de diferente. Precisa Exatamente. Se for pensar nas férias e Agora, também na rotina das crianças, né? Não há buraco, não há espaço. Quando você falou do tempo de um processo, né? Eu penso no direito da criança também ter tempo de ser criança. De Isso brincar. tem se tornado cada vez mais raro, né? De brincar, Uma criança de que ter não ócio, brinca, ela de olhar se pra gente e entediar. falar, Com sono. eu não tenho nada pra fazer, tá muito chato. Também. Vamos Do lidar ócio. com isso. Vamos lidar O com ócio ficar nesse é chato, extremamente né? importante também para o desenvolvimento. E né? para criar, certeza, né? criatividade. O processo criativo ele vem do vazio. O desejo ele surge do vazio. A gente passa a desejar porque não tem, Sim. né? Então isso é necessário, né? E Causa mal-estar não ter. Lógico, e se perdeu muito isso, né? Esse movimento do poder brincar, poder não ter nada programado, poder ficar entediado e poder criar algo, sem que alguém venha e dê algo, né? Ou vá para as telas, ou vá para, né, de uma maneira, não tô falando de uma maneira normal, né? Tô falando de uma maneira que não lida com nenhum tipo de tédio, porque o tempo inteiro vai Tá preenchido, tá né? preenchido ou com atividades A ou gente já sai, né, com das telas. férias das crianças, por exemplo, agora em julho, com cronogramas. Né? Segunda eu vou fazer tal coisa, terça tal coisa, quarta tal coisa, né? E Então, tem uma diferença, tem pais que não tiram férias, não podem tirar, então a criança precisa ir para algum lugar, Porque né? temos uma dependência também, né? Então tem essa diferença, mas tem uma questão às vezes que é muito nossa, né? Que a gente acha que a criança precisa ter uma agenda Estímulo o tempo como todo, né? os adultos, de estímulo, de preenchimento, de excessos, e que isso é muito perigoso. O que estamos ensinando, né? A nossa pergunta, e quem estamos construindo. E não dá tempo, né, gente, de gestão da sensoriedade. Não dá. Eu fiquei lembrando de algumas situações, assim, de experiências mesmo de sensoriedade quando era pequena. De abrir uma mexerica e abrir o gominho e ver aqueles pequenos gominhos dentro e sentir o cheiro. Isso é uma experiência sensorial, mas se eu abrir uma mexerica hoje, essa memória vai vir para mim na hora, da infância. Aí a gente fala, tem cheiro de infância. E eu fico pensando, o que tem cheiro de infância? Hoje, né? Hoje. O que é infantil e o que é do adulto? Né? O quanto nós também nós estamos nos perdendo de poder fazer uma diferenciação para a criança. O que é do infantil, o que é próprio do adulto. Né? O que é do mundo da criança e o que é do mundo do adulto. Porque talvez nem o adulto Então, tá nós sabendo. estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Nem o adulto mais está sabendo. E eu falo né? nós mesmos. Porque a gente também está sendo muito invadido, né? Então a gente está hiperestimulando as crianças também porque a gente está sendo hiperestimulado, A gente né? também não fica entediado. A gente também, no intervalo que tem, olha e pega o Instagram e vai rodar, né, o feed. A gente também está sendo bombardeado por um monte de informação que você não guarda nem 1% do que você viu, né? Então, é difícil.
É um desafio. É um desafio. Então, por isso que a gente está aqui falando disso, refletindo, chamando para a gente pensar, ou estarmos num processo de se olhar para pensar sobre isso, é tão válido, porque a gente sai de uma manada, né, de algo meio automático, e para tentar construir algo que faça sentido para cada um, para cada família, para cada mãe, para cada pai, para cada criança. E sabe uma coisa assim que me passou agora, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, a questão das comparações, os comportamentos das crianças. Como isso também é forte, Dói, né? Então, Quando por a gente exemplo, você está num encontro lá com amigas, filhos de amigos, e a sua criança está de um jeito que a maioria não está, né? O quanto isso traz, às vezes, um sofrimento para a mãe, né? Porque a mãe, ela vai ficando com uma ideia de que a criança dela já tem alguma coisa. Né? Tá inadequado. Né? Tá inadequada, ou tem alguma coisa, até questão de diagnóstico, né? Já fecha ali um diagnóstico, meu Deus, será que ele tá com TDAH porque não para quieto? Ou será que é autista porque não tá conversando com ninguém, né? Então, eu venho observando quanto isso também tá muito forte. E as mães às vezes falam, né? É isso que eu ia falar, você tá no aniversário, a tua colega vira pra você e fala, nossa, eu acho que ela tá com algum problema, minha filha. Mas por quê? Olha, ela não para. Ela não tá cantando parabéns, tá pulando. Ela tá conversando comigo e tá pulando. Ela tá pulando. Então, quanto isso também se perde. Né? Assim, do quanto já fica enquadrado, já fica essa comparação mesmo, de que, olha, mas a maioria tá diferente. Por que a minha tá desse jeito, né? Então, isso é algo que eu acho que é válido também a gente conversar um pouco, né? Do quanto se fecha. Né? Do quanto tá difícil deixar a criança ser criança, né? E deixar de ser como ela né? De como ela pode ser. E que tem muito a ver com a gente conhecer, né? Que a Ká estava dizendo. Como a gente vai conhecer quem é o nosso filho. Como a gente vai... também olhar para aquilo que é, né, das nossas crianças e poder se encantar, poder sentir curiosidade, poder compreender que aquele jeito é o jeito, né, dela, não é o jeito que é o certo ou errado. E essa ligação, esse olhar, ele vai se perdendo mesmo, porque, imagina... Porque fica como um problema. Um monte de diagnóstico, né? Um monte de vídeo que a gente vê, um monte de... criança de tantos anos fazendo tal coisa. Tem uns que eu falo, gente, isso é assustador, né? Não é natural de uma criança, sei lá, de 3 anos se comportar como um mini adulto, e as pessoas né? acreditam nisso, né? Eu acho, assim, né? Alguns eu acho tão simples, fácil de notar que é um vídeo roteirizado, né? Editado, dirigido, pensado por alguém, né? Repetido. Super produzido, exatamente, treinado. Treinado. E muitas pessoas compram isso como normal, como padrão, né? Olha que legal. Olha que espetacular, né? Mas é isso, a gente vive num mundo em que muita coisa hoje é encenada, ensaiada, né? Treinada, então aquilo... esse tipo de vídeo eu vejo e não me pega, assim, porque isso aqui é roteirizado, né? E muita gente compra como se aquilo fosse natural da criança. Legal, eu queria um filho assim, né? Não, olha, primeiro vamos pensar, né? Isso é o adequado, né? Tem coisas que não, né? Tem coisas que não são adequadas. Eu escutei algo essa semana que eu achei tão bonito. Uma mãe falou assim... Tava vendo as questões também de organizar as férias agora de julho, é uma pessoa que trabalha também o dia todo, e aí ela disse assim, o meu filho não dá para ficar nesse lugar porque brinca com massinha, oficinas mais de ficar sentadinho, né? Ela falou assim, porque ele é do movimento. Então, mas ela não falou com uma crítica ou com uma preocupação, ela falou com conhecimento do filho, né?
Sim, ele é do movimento, então ele gosta de correr, de brincar de esconde-esconde, de brincar de pega-pega. Então eu nem vou levá-lo nessa oficina, porque esse lugar acho que ele não vai ficar legal ali. Não né? vai Não se ficar identificar. bem. Olha que bonita Isso. a palavra identificar. Isso, Isso né? é identidade sendo É. construída, E que né? bonito Não só ela se poder- adequar, Sim. né? Adequar, ou de enfiar ali no meio e falar, fique. Fica. né? Aham. Isso me faz pensar em processos que são naturais, que fazem parte do desenvolvimento e às vezes a gente patologiza. É. Por exemplo, uma criança que acaba de sair do ensino infantil e vai para o fundamental. E aí ela vai para um ensino regular no sentido de sentadinha. Ela tem que sentar por 4 horas seguidas e estudar 4 horas seguidas, focando a atenção dela em uma determinada tarefa. Uma criança que acabou de sair do infantil, como ela vai ficar sentadinha, calma, obediente e prestando atenção, aprendendo 4 horas seguidas dentro do sistema que nós temos hoje de ensino. E não ser uma criança que levanta, que conversa com o colega do lado, que fica desatenta, Que quer brincar. que quer brincar. A criança quer brincar. É. E isso não entra num quadro de TDAH. Isso é uma criança que Se está adaptando. aprendendo, né? Uhum. Que nós chamamos de latência, que ela tem que passar, contenção de impulso, enfim, aí temos, né? Mas isso não é patologia, isso é um processo, né? Ou a criança está começando a entender como que a agressividade funciona, né? Como que ela vai se proteger, como que ela lida com a raiva, situações de mordida, situações de um pouco mais, né, de movimento corporal, né, de proteção. Ela está tentando ainda entender como ela lida com as relações, como ela lida com a raiva, como ela lida com a frustração. Isso não a torna uma criança agressiva. Sim. Sim. E eu acho importante a gente seguir nesse assunto no sentido de pensar nas comparações entre as crianças, É. né, que muitas vezes vão acontecendo aí, né, no final da infância, né, da segunda para a terceira infância, de se compararem, ou mesmo assim, de às vezes terem falas direcionadas aos coleguinhas mais agressivas ou até ofensivas, porque a criança está aprendendo e tudo mais, né? Então, eu acho importante a gente pensar que isso acaba fazendo parte do desenvolvimento saudável da criança, né? A criança, por uma questão psíquica, né, a gente chama de polimorfo perversa, né? Então ela vai ter vários objetos ao mesmo tempo que ela vai querer destinar as emoções dela e muitas vezes sai de uma forma muito hostil, né? Então é papel do adulto também entender isso e tentando ajudar a criança a organizar a mente, organizar esses processos, né? Entendendo que isso vai fazendo parte e que realmente, se a gente vai tendo pressa nesse sentido e patologizando tudo, né? Vai ficando difícil sobrar uma criança saudável, adequada, O né? que é uma criança adequada, né? Adequada para quê? Pra quê? Né? Pra quem? quem? É O isso. que são pais adequados? Sim. E esse exemplo da identidade, né, da criança do movimento, eu lembrei também de uma situação com a Maria agora nas férias, que tá com uma priminha, que às vezes fica na casa de uma, na casa de outra, né, e a Maria, assim, um pouco menor, já veio cansadona. E aí já queria assistir um filme porque ela tava com sono, queria ficar quieta, né? E a prima é do movimento. É do movimento, a prima. E aí a prima queria ir pro clube, passear, fazer piquenique. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer com essas duas da balança, né? Que uma já tá se entregando E a outra tá querendo viver. Querendo viver, né? Experiência de irmãos, gente. Exato. E aí né? Com as fomos diferenças. no comum que era o piquenique, que as duas queriam, né? E aí fomos tentando. E deu certo, mas é isso, como as crianças são diferentes, né? E que a gente precisa olhar para as crianças com um olhar de também querer reconhecê-los, né? Querer reconhecê-los, separar o que é nosso, né? Pra gente não atuar isso. Sim, né? Então, Sair por da exemplo, rigidez.
momento, por exemplo, agora, né, pautados aí na vivência da Copa do Mundo, né, álbum, figurinhas, né, então quanto isso, né, vai sendo tema também entre as crianças, né, quem tem mais figurinhas, né, então, nesse sentido, é natural haver uma disputa, né, entre elas, mas muitas vezes o adulto entra na disputa junto, né, do tipo, não quer que o filho perca. Tenha entrar na menos. disputa até vai, Ou né? seja, Participar com o Brincando filho, junto, mas por exemplo... Agora- os amigos tirem sarro, né, do filho, porque lógico tem menos que é figurinha, dolorido. exatamente. É muito dolorido você ver o filho, né, que ficou chateado porque tiraram o sarro dele. Mas o que a gente tá querendo ensinar para essa criança, né? A chegar e bancar tudo, né? A nossa ferida. Não, eu quero ver a minha mãe ouvindo esse episódio, ouvindo a gente falando aqui, né? Que a gente tá achando interessante falar isso, né? Você não é todo mundo. Você não tem que ter um álbum igual do fulaninho, né? Que a gente ouvia aí, né? Poxa, mãe. E agora a gente... Sabe o que minha mãe falava? Quando você tiver filho, você vai ver só, você vai entender o que eu tô falando. Nossa, agora a gente entende. Agora a gente tá entendendo o que a vocês gente falavam. sabe que a gente não é todo mundo. E que é nossos filhos também não vão ser. Né? É importante fazer essa diferenciação, né? Mas eu vou escutar dela alguma coisa por conta disso depois. Mas é isso, né? Porque muitas vezes é extremamente doloroso você ver o seu filho chateado porque um coleguinha zombou dele porque, sei lá, não tem o álbum completo ainda, né? E aí, às vezes, né, o adulto pode entrar nisso, atuar como vocês estavam falando, né? E aí de querer comprar todas as figurinhas, né? E querer lidar com essa vivência de uma forma que na verdade, abafa. Você conquista as figurinhas, mas no campo das emoções aquilo fica abafado, né? Porque tem a sua importância ali sofrer por conta disso, elaborar, né? Porque o mundo, ele não é igual para todo mundo mesmo. Então, desde a infância, a gente vai lidando com as diferenças também, né? Como lida quando ganha uma competição, como lida quando perde uma competição, quando perde as figurinhas as nas camisetas brincadeiras. Que não são originais, que vai pra escola sem ser a camiseta do Brasil, que não é original. Aí fala, mas minha camiseta não é original. Não é, meu amor. E não deu pra ir com a camiseta, né? Também faz parte. Os aniversários, né, a diferença de como cada família comemora-se o nascimento. Né? A gente está comemorando a festa de aniversário é o nascimento, é o dia da criança, não é celebração da vida, não é comparação do que foi feito, né, na turminha, o que cada família fez, né? E isso vai, gente, acho que temos exemplos, né? Muitos, né? Muitos, e que provoca sofrimento, né? Sim. Provoca muito sofrimento, só que são diferentes os sofrimentos, eu penso, do adulto com a da criança. Isso. Eu acho que é diferente o nosso sofrimento daquilo que vivemos ou não foi possível ser vivido, as nossas faltas, os nossos vazios, daquilo que a gente quer impedir que a criança viva. Né? O nosso é revisitado. O deles, eles estão ali. Como nós lidamos junto com eles que faz a diferença, né? De como sustentamos as situações faltantes deles que faz a diferença. E isso não tem nada a ver com o que foi vivido na nossa experiência. Né? E isso é uma linha tão tênue, às vezes. Muito difícil. Porque inclusive. eu ia fazer uma pergunta, assim, para vocês que estavam ouvindo você falando. E aí fica tênue no sentido assim, às vezes a gente não teve coisas, não materiais, mas nós não vivemos coisas que, justamente por essas faltas, nós conseguimos e queremos fazer pelos filhos, né? Fazer diferente. E que isso tem um viés positivo, né? No sentido, eu não fui amamentada, né? Então eu fiz de tudo para amamentar minha filha, entre outros exemplos, que tem um viés positivo, né? E que aí, o quanto que a gente, às vezes, essa linha é tênue, né? De cair no contrário, né? Que às vezes a gente no outro excesso. No outro excesso.
porque Você fala de compensar? Do tipo, eu não quero que meu filho, eu não quero que meu filho passe por isso, eu quero que ele tenha e daí tudo, sei cai lá. nessa armadilha. Isso, De daí dando e não faltando, é isso que você tá querendo dizer? Isso, Entendi. porque aí, por exemplo, e é tênue no sentido assim, sei lá, eu pensei num exemplo assim, uma criança que se sente que não foi muito olhada, né? Me veio umas situações assim, e que por essa falta, né, e que a gente vai fazer isso, não é uma crítica, né, todos nós vamos fazer isso, porque é do nosso inconsciente, da nossa estrutura e da nossa história. Isso. Então, eu vou compensar isso nos meus filhos, né? Só que aí também acaba não dando muito espaço, sei lá, pro desejo, porque você né? pode ir para um caminho de superproteção, por exemplo. E até pro desejo, né? De, olha, tampo todas as necessidades, né? E aí, cadê a criança que vai desejar, né? Como se a gente se antecipasse, né? Ou a superproteção, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que como a linha é tênue, né? Do bom, do que a gente consegue transformar e dar diferente, e também do outro lado, né? Da armadilha. E quantas faltas não nos movimentaram para a vida? Nossa, todas, né? Não sei se Muitas. todas, porque temos dores, né? Temos dores que leva-se muito tempo para digerir. Mas muitas faltas nos impulsiona também para né? Pro desejo, né? Pro desejo, para movimento, para querer algo diferente, né? Para experimentar o mundo, para querer ver coisas diferentes, conhecer lugares diferentes. Quantas faltas também elas nos ajudaram a caminhar, né? E pensando nisso, eu ouço com certa frequência, eu tenho muito medo de vir a faltar para o meu filho, né? Eu tenho muito medo de que no futuro meu filho venha dizer que eu falhei muito. Eu penso que a gente deita num divã para reclamar muito de pai e mãe. Eu acho que, desculpa, mãe, pai, e eu espero que meu filho deite também um dia para reclamar bastante de mim e do meu marido, porque é uma chance, né? Uma chance de poder olhar para outras coisas além de nós também, né? E que a gente não vai suprir. Não vai. Pode. Ainda bem, nem pode, porque se a gente estiver suprindo todos os buracos dos nossos filhos, né, as isso pessoas vai ser não péssimo para eles, né? Então é isso, a gente vai faltar. E mesmo suprindo, eles vão reclamar. Porque senão não é isso muitas vezes que vai porque fazer com que ele se satisfaça. E é até perigoso, né? Porque daí vai para os outros adoecimentos, né? Estruturais. Mas é isso, nós vamos faltar. Então, relaxem, todo mundo vai faltar. E também eu acho que não temos garantias de como os nossos filhos vão receber aquilo que oferecemos. Não sabemos como eles vão interpretar os nossos cuidados. Então, para nós pode ser um cuidado, para eles pode ser sufocante. Para nós pode ser que, ao olhar para o trabalho, eles falaram, minha mãe trabalhava muito e não ficou... A gente não sabe como um filho também, isso é importante, né, vai interpretar as nossas... Vai sentir, vai receber as nossas tentativas. E também não sabemos o que vai traumatizar. Às vezes você acha que uma situação traumatizou, como por exemplo levar na escola sem os adereços, né? Isso pode ter sido traumatizante, o impacto, e para a criança não foi. Então também não sabemos o que de nós pode marcar um filho, né? Então, e não tem como saber, né? Por isso que é uma aposta, né? E as relações são isso, a gente não sabe o que vai pegando, né? Não. Então, não tem como saber, não tem como... Exato, e eu acho que assim, é muito, muito, muito importante essa conversa, tudo que a gente está tendo, porque uma forma, né, uma ferramenta que a gente tem de tentar lidar com essas questões de frustrações, de performance que a gente vive hoje, das comparações, é poder compartilhar essas angústias que vão suscitando na gente e ter uma troca verdadeira com os pares, com outras mães, por exemplo, né? Então, nesse sentido, não de se comparar a outra mãe,
né? Mas de poder conversar e ela poder te dizer, por exemplo, como que lida, como que faz em determinada circunstância, né? E você poder pensar junto, ou poder pensar a partir daquilo. Nossa, ela faz assim. E daí tendo também uma vivência de aprender com a experiência, né? Seja sua, seja da mãe, colega que tá te dividindo uma experiência emocional dela com os filhos dela, enfim, né? Então isso eu acho muito importante, assim, é uma ferramenta muito importante que a gente tem, né, para lidar. Nos acalme. Nos acalme, às vezes nos acolha. A gente está nas nossas fantasias do que, né, do que foi a situação e contando. Né? Dá um quentinho no coração, né? Assim, não é só comigo. Aquele respiro fundo, né? de Isso colocar acontece. os órgãos no lugar. Eu acho que tá ok, né? Tá tudo bem, né? Então, e eu acho que o nosso episódio é para trazer essa mini não, né? Essa reflexão, né? Pra gente poder pensar aí junto e poder acalmar também, né? Olha, o que a gente vai fazendo com os nossos filhos precisa ser construído para dentro, né? E não no palco, não nas comparações, não no performático, né? Acho que eu vou resgatar o Winnicott aqui, né, no sentido do que ele diz e que é muito reconfortante pra gente, né? Que a mãe precisa ser suficientemente boa. Né? Então o suficiente é muito nesse sentido, né? Claro, de tentar, e é difícil achar esse tamanho, né? Mas de tentar ser para os nossos filhos aquilo que ele precisa, né? Nem faltante demais, porque, né, um ambiente muito precário também não vai ser estruturante, né? Mas também não ser excessiva, né? Então eu penso que é nesse sentido de entender que a falta ou a falha tem a sua importância, né? Mesmo pensando na segunda, na terceira infância, porque muitas vezes a gente aplica muito esse conceito ali no iniciozinho, né? Mas para a idade escolar, né? Para o início da adolescência também, né? É uma lembrança, eu penso que muito importante, assim, que abraça bastante a gente, né? Sim. Para isso, né, é importante que a mãe esteja conectada ao filho, né, e a ela e não ao que está fora apenas, né? A família, né? Para que a criança e ela fique tranquila que ela está dentro e a criança está dentro, né? Que a família possa ficar seguro daí para poder se afastar, né? E poder se aproximar de novo sem tanta culpa, sem tanto peso. Acho que é isso. Hoje, gente, né? Então é isso, né? Esse está sendo o nosso 8º episódio. Obrigada, meninas, né? Então hoje aqui entre nós, que já estávamos com saudade, né? Na nossa intimidade, né? Tendo essa conversa aqui juntas, dividindo experiências, aprendendo umas com as outras, né? Então, muito obrigada por esse episódio, espero que vocês tenham gostado. E esse é o projeto Mãe Entre Mães, em que a gente está aqui conversando, tendo trocas, compartilhando experiências, e a gente espera poder ajudá-las, compartilhando também das nossas experiências, com as nossas conversas aqui no episódio. E espero que vocês tenham aproveitado esse convite à reflexão e venham sentar-se conosco no próximo Mães Entre Mães no sofá. E que possam aproveitar todos os nossos temas e tudo que nós, né, já trabalhamos até aqui, todos os nossos episódios, para que tenhamos uma maternidade um pouco mais leve. Tchau, pessoal!